Olá! Esse vídeo de hoje é meio que uma continuação do vídeo de ontem, de anteontem, dessa sequência que eu tenho feito nesses últimos tempos, mas ele é compreensível se você não assistiu os anteriores. Se você ficou curioso com o assunto, vai para os anteriores, eu acho que complementa bem, você vai gostar. Que é nessa linha de que para entender como é que a gente está hoje, é bem interessante a gente ir lá para o começo da nossa vida, quando a gente começou a se formar, quando a gente era bebê, era criança, e entender as coisas que fizeram conosco, as coisas que não ofereceram, que nos ofereceram e que não nos ofereceram e que a gente precisou muito. Tem vídeo que eu explico muito e ainda estou bolando mais um, que talvez seja o próximo, que acho que vai para segunda-feira, que vai ser com relação a exatamente o que a gente precisa quando nasce e o que de fato acaba recebendo e por que não recebe tudo. Enfim, mas o de hoje a gente vai falar disso. O que a gente faz com esse conteúdo todo que a gente percebeu de que hoje a gente não tá legal, tem uma série de questões emocionais, sentimentais, enfim, psicológicas aí acontecendo, que travam a vida da gente, que causam dificuldades, uma falta de satisfação consigo mesmo. E o que a gente faz com isso? A hora que a gente identificou, descobriu, né? E agora? Que tem muita gente que ouve meus vídeos e está colocando no comentário, tipo assim, então não tem jeito mesmo, né? Agora já foi. Não, agora não foi não. Agora você é adulto, tá aí, forte, grande, com uma cabeça funcionando e a gente pode usar ela para fazer essas alterações. É o tema do vídeo de hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um tema que dá um exemplo de situação que você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia para se trabalhar e quem sabe mudar alguma coisa bem importante aí em você. Eu mesmo não atendo, apresento meu site, tem uma turma grande, o link está aqui na caixa de informações ou pelo WhatsApp, eu acho bem mais prático de pegar informação de horário, valor, local de atendimento, online, presencial, toda essa parte prática. Então vamos entender, né? Normalmente a gente usa uma palavra que me parece que não é oficial do dicionário, mas é uma palavra que traduza esse segundo momento, esse momento na idade adulta, que é a automaternagem. Ou então estou usando até uma palavra que uma inscrita colocou nos comentários, que é rematernagem. Não vejo essa palavra sendo muito usada, usa-se mais automaternagem, mas é nesse sentido, é a grande saída para aqueles conflitos que foram gerados lá há muito tempo atrás, é você se tornar sua própria mãe, né? É possível você ser sua própria mãe? Então, vamos começar entendendo a palavra mãe, né? Mãe nos remete automaticamente, quando a gente fala essa palavra, de cuidados. Da pessoa que cuidou, da pessoa que te amou, da pessoa que te acolheu, da pessoa que... mas só que como nem todo mundo foi cuidado, foi recebido por uma mãe, às vezes nem uma mulher, eu tô trocando por adulto cuidador. Não é um termo tão bonito, não é nada poético, mas eu acho que ele descreve melhor, né? Aquela pessoa que está ali oferecendo tudo que aquele ser que acabou de chegar no mundo, tudo que ele precisa. E esse papel, de uma forma mais comum aí, é exercido pela mãe, por isso o nome, maternagem, mas essa pessoa pode ter sido maternada pela avó, pela tia, pelo pai, por pai e pai, quando é uma pessoa que foi criada por um casal homoafetivo, por exemplo. Então, eu estou explicando isso porque eu estou querendo, não quero excluir ninguém, eu quero que todo mundo se perceba como possível de maternar uma pessoa, nada exclui, e que você também não perceba que te faltou, se foi o caso, né? Se foi criado só pelo seu pai, ou se foi criado por um casal homoafetivo, ou pela sua avó, pela sua tia, você fala, pô, então é por isso não tive mãe. Não, essa pessoa que estava aí exerceu a maternagem, ela cuidou de você. Agora, como cuidou, o que ofereceu, o quanto que ofereceu de qualidade, e essa qualidade não implica nem na boa vontade, nem na boa intenção e nem na quantidade de informações que ela recebeu, porque muitas vezes essas informações são um tanto... né? Recebe informações de coisas que não são exatamente o que é melhor para a criança, mas é o que se costuma falar para as mães, o que ela tem que fazer. E não tem situação onde tem mais pitaco
é quando uma pessoa tem um filho. De um bando de gente dizendo como é que ela tem que criar esse filho, como é que esse filho tá, que tá certo, tá errado, tá assim, é uma quantidade gigante de pitaco. Inclusive uma moça colocou nos comentários que ela pega no colo dela, do filho dela, pega o filho no colo sim todas as vezes que ele chora, que ele precisa, e enfrenta olhares tortos, dizendo que vai mimar, dizendo, e ela diz, eu não ligo nem um pouco. Então ela já está muito consciente, isso é muito legal, ter essa consciência de que, vem cá, meu filho precisa de colo, eu dou esse colo. Estão achando que eu estou fazendo errado? O problema de vocês, eu vou fazer. E nossa, isso aqui é um avanço assim gigante. Então, vamos lá, quando a gente não recebe exatamente o que precisa, lá nos primeiros anos de vida, fica uma ausência, fica uma falha, fica uma coisa a ser resolvida, que a pessoa deixa para mais tarde ou substitui. Vou explicar. Por exemplo, uma criança que precisava, e eu dou esse exemplo porque esse assim é o mais comum, o que a criança mais precisa e acaba tendo mais dificuldade de receber, é de tempo com os seus pais, tempo de qualidade, né? E não teve esse tempo de convivência, de interação com os pais. Por quê? Porque a vida é corrida, porque tem que trabalhar fora, porque tem que trabalhar dentro de casa, porque tem que lavar louça, porque tem que arrumar a casa. E muitos pais acreditam que simplesmente ter a criança ali do lado, enquanto está fazendo as coisas, está trabalhando, ou sai para passear, vamos sair para passear, vamos, leva para o parquinho, fica lá de braços cruzados assistindo a criança brincar no parquinho. Não, estou tendo tempo de qualidade com meu filho, então aí não, né? A criança precisa de interação com você, precisa ouvir tuas palavras, precisa ver o que você está oferecendo, o teu riso, teu abraço, enfim. O abraço do pai, da mãe, enfim, é isso que eu estou falando. Isso não está oferecendo o que a criança de fato precisa. É difícil entender o que de fato a criança precisa, porque as pessoas, os adultos, tendem a achar que a criança pede demais, reclama demais, exige demais, quando ela está exigindo, pedindo exatamente o que ela precisa. Nenhuma criança pede o que não precisa. Ela pode trocar. Ela precisa da sua presença e pede brinquedo. Ela precisa da sua presença e fica doente às vezes, né? Porque percebe que é assim. Né? Se eu ficar legal, bonitinha, quietinha no canto, minha mãe fala, tá lá brincando, tá feliz, tá tranquila, não tá não. Aí a criança fala, eu não posso ficar quietinha num canto, eu preciso pular, mexer, aparecer, e aí fala que a criança tem TDAH. Sem perceber exatamente qual é a dinâmica dessa casa. Então, a criança que não recebe aquilo que ela precisou, nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando, da interação, deixou uma lacuna, que pode ser preenchida aqui com duas possibilidades. Ou é a criança que fala assim, bom, então vou deixar minhas necessidades de lado, porque essa pessoa aqui que eu mais amo não pode, não consegue, ela até me explica que está ocupada, que está correndo, que tem outras coisas, então eu vou ser boazinha, não vou reclamar, vou fazer tudo por ela, e aí cresce uma pessoa que não olha para si mesma, uma pessoa que não faz tudo para os outros, né? E para ela mesmo, nada. Eu vi uma vez uma entrevista, nem lembro qual, o assunto não era nem esse, mas tinha um pai falando, ele tinha um filho com necessidades especiais e uma filha maiorzinha que era maravilhosa, ela entendia perfeitamente que o irmão precisava mais dos pais, então ela ficava na boa, quietinha, ela não dava trabalho nenhum, ela colaborava. Eu ouvi aquilo com uma vontade de gritar, de entrar na televisão e falar, vem cá, não, né? Olha para essa menina também. Ela está se transformando numa cuidadora, numa fase, numa idade que não é ainda para ser cuidadora de ninguém. Pode ser que a pessoa cresça legal, bacana, bem resolvida e se torne um cuidador, mas não é nessa idade, não é nessa fase de vida, não está pronta para isso ainda. É pedir para amadurecer uma pessoa que ainda precisa de brincar de colo, precisa de tudo isso. Enfim, ou então a criança se torna aquela pessoa, pode ter sido você, né? Aí o exercício que eu faço aqui é sempre assim, pensa em você, como é que foi a tua infância? Pode continuar pedindo, né? Eu tô pedindo atenção, não tô me dando, então eu vou pedir mais forte, então eu vou gritar.
Então eu vou quebrar as coisas em casa, porque quando eu quebro, aí vem bronca, vem não sei o quê, mas pelo menos estão perto de mim, pelo menos estão falando comigo, né? Eu vou sujar as paredes, ou eu vou ficar doente, e assim eu vou ser vista. Assim eu vou ter esse momento dessas pessoas que eu mais amo perto de mim, mesmo que por um caminho. Só que nessa, ela também vai ser castigada, ela vai ouvir que ela é uma criança difícil, que ela é complicada e vai ser excluída mais ainda. Né? Fala assim, não vou te dar atenção, essas coisas que você está fazendo aí, eu não vou nem dar, não dou nem bola. É um conselho comum que a gente ouve. Não dá atenção, que aí ela esquece, ela percebe que não está causando resultado, então ela para. O que a criança quer é atenção, aí você não dá atenção e aqui piora, a criança não para. Às vezes a criança para, tem muita gente que me fala assim, não Marisa, mas para sim, eu fiz isso, dá certo, a criança para, a criança desampara, a criança desiste, a criança para de contar com você, para de contar com as pessoas e cresce uma pessoa que não conta com mais ninguém no mundo, que fala a vida sou eu mesma, a vida é só eu sozinha. É aquilo que eu falei nesse vídeo 2, 3 vídeos atrás, que adulto não precisa de amor. Não, a criança que teve todo o amor necessário no momento certo, ela passa para a vida amando, se relacionando de uma forma gostosa, leve, harmoniosa. Ela não sai correndo desesperadamente buscando alguém que a ame porque ficou aquele buraco dentro dela. Enfim, não vou voltar mais nesse assunto que eu já falei 2 vídeos inteiros disso. Então tá, aí a criança cresce, vira um adulto com medo do mundo, com dificuldade de fazer o que ela precisa fazer, não tem iniciativa, não consegue resolver as coisas dentro de casa, não consegue resolver as coisas no trabalho, tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, ou tem medo das pessoas, ou se fecha, ou vira aquele brigão, ou vira aquele reclamão, sofre de ansiedade, sofre de depressão. E aí, como é que sai dessa? Qual o caminho? A pessoa fala, bom, mas aí tudo já passou, tô aqui, agora sou adulto, tô aqui com essa história toda, não dá para voltar no tempo atrás e mudar, o que a gente faz? Então, agora você é adulto e agora você pode cuidar de você mesmo. Essa é a ideia por trás dessa automaternagem, de você se cuidar, de você olhar para você. E o se cuidar tem muito isso, o olhar para você, o olhar que você nunca recebeu de fora, agora já não é mais momento de receber de fora, agora é o momento de você ter esse olhar para você. Seria o momento de você olhar para você e sentir orgulho de você. Ah, que legal, que bacana, mas não chegou nesse ponto? Você olha para você e vê uma pessoa que tem uma série de necessidades ainda, de falhas, deficiências, de dificuldades. Então você vai olhar para essas dificuldades, você vai olhar e você vai identificar que dificuldades são essas. Olhar com um olhar muito claro, sem botar sol na peneira, né? E como eu falei, mesmo que pareça facilidades, mesmo conheço uma pessoa que tinha muita dificuldade na escola onde estava e com 15 anos pediu para mudar de escola e os pais falaram, não, a escola que você está é muito boa, não vai mudar de escola. E com 15 anos ela saiu e se matriculou em outra escola, escolheu outra escola e se matriculou. Eu acho que com 15 anos ainda é uma pessoa muito nova para tomar essa decisão. Mas aí a família falou, tá bom, então tá, é lá que você quer, então vai. Aí o que ela percebeu, bom, eu tenho problemas que eu preciso da família para me ajudar com esses problemas, a família se nega, eu tomei iniciativa e deu certo. Virou aquela pessoa resolvedora de problemas, né? Tem um pepino aqui, vai lá, deixa comigo, eu sei. Né, eu faço. Quando foi ver, estava resolvendo problema de todo mundo, estava super carregada, estava ansiosa pra caramba, estava com peso, sentindo que estava andando na calçada e carregando o mundo nas costas, mas com muito orgulho de si mesma, com muito orgulho de falar assim, eu sou a resolvedora, eu faço, eu aconteço, olha só, e se tornou uma pessoa muito bem-sucedida. Só que ser muito bem-sucedido não significa ser feliz. Nesse sentido, não significa ser feliz. Porque ela estava resolvendo tudo, estava com muito sucesso em tudo, carregando o mundo pesadamente nas costas, para perceber que ela não precisava disso. Mas, enfim, demorou. Ela percebeu. E se possível, passo 2. Né? Eu não gosto de passo a passo, acho horrível dar esses caminhos, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua dinâmica, mas enfim, a título de pedagógico, digamos assim, identificar, se possível lembrar, se possível perguntar para as pessoas que te conheceram desde lá de sempre, desde que você veio ao mundo, como é que era a dinâmica na sua casa, como é que as coisas aconteciam.
Nem sempre isso dá muito bom resultado, porque às vezes as pessoas tendem a romantizar o passado. Não, era nossa, tudo tão lindo, você era maravilhosa, teus pais maravilhosos, era tudo maravilhoso. E você tinha de tudo, ter de tudo às vezes é um argumento que parece que é um cala-boca, né? Não, você tinha de tudo, tem de tudo que você está reclamando, né? Faltou atenção, faltou amor, faltou carinho, mas pera lá, você tem de tudo, né? Não é tudo, sabemos. E aí, na hora que você for tomando contato, às vezes você consegue lembrar, às vezes você não lembra o passado, mas você tem o que você sente hoje. E o que você sente hoje tem um significado, tem um sentido, veio de algum lugar. Se dá o direito de tomar contato com essa dor, chorar. Tudo que você tem o direito de chorar na hora que você percebe o que você está passando, qual é o teu sentimento. Chorar sobre o que te faltou. Eu falo assim, não, eu estou assim agora porque me faltou essas coisas. Tem um monte de gente declarando que me deram tudo isso, mas eu não sinto. Falta, eu sinto que falta. Então, reconhecer o que te falta sem acusar ninguém, não é o caso de ficar aqui de metralhadora para cima dos outros, mas reconhecer as coisas que te fizeram mal, identificar, não foi isso. Olhar de cara limpa, olhar de frente, foi isso que me fez mal. Ou seja, é identificar a origem do problema. E aí reconhecer que agora você é forte, você é adulto, você cresceu, você tem uma outra cabeça, você não tem mais aquelas necessidades que você precisou e não te deram, mas agora você pode se dar, agora você pode desenvolver, você pode crescer, você pode repensar você mesmo, você pode dar um outro olhar para você que não era aquele olhar que você tinha antes. Você fala lá, eu tinha aquele olhar que era baseado no que me foi oferecido, agora eu sei quem de fato eu sou, o que de fato eu sou. E reconhecer que você não teve tudo o que você merecia e teve muita coisa que não merecia, né? E o que eu falo é a consciência te salva, a autoconsciência, você ter esse conhecimento a seu próprio respeito. E também cuidar, só para dar a última fechadinha, de não virar aquela pessoa vingativa, de jogar a culpa nos outros, eu tentar mudar os outros. Ah, foi por causa do outro. Cada um dá o que tem, ninguém consegue dar o que não tem. Você também não é perfeito. Se um dia se você é, ou se um dia vai ser pai ou mãe, também não vai ser perfeito. Eu achei legal que teve um comentário de uma pessoa que falou assim: nossa, você deve ser uma mãe maravilhosa. Porque eu tenho uma filha de 10 anos. Eu também cometo erros. O que eu acho que eu tenho de menos pior é que eu peço desculpas. Cada vez que eu percebo que fiz uma coisa que não devia, que não é o melhor, eu paro e peço desculpa. Tantas vezes eu falei, desculpa, mamãe gritou com você agora porque eu tô nervosa, porque aconteceram algumas coisas, então eu misturei, eu não devia. Ou isso que você fez me lembrou da minha infância, me lembrou das coisas que aconteciam comigo e isso mexeu comigo. E para quem pensa que pedir desculpa para filho é se rebaixar para filho, é se ficar menor, é deixar o filho crescer, deixar o filho arrogante, não fica. Ele percebe que você é um ser humano, que você é igual ele, que também percebe, agora também exagerei, fiz umas coisas aqui demais. E ela começou a aprender a ela também pedir desculpa quando ela exagerou em alguma situação, em algum comportamento. Aí o que eu faço é sentar com ela e falar assim, vamos lá, vamos entender por que você precisou exagerar, o que de fato estava acontecendo e precisando nesse momento. Então, maravilhosa não sou não, o que eu tenho é que eu tento um pouco mais, um pouco mais de recurso e enfim, e isso todo mundo pode ter. Né? Então não virar essa pessoa, porque pode acontecer muito, a pessoa fala assim, nossa, olha o que fizeram comigo, eu sofri tanto, aconteceram tantas coisas, então agora eu vou ser a pessoa que vai fazer isso com os outros, fizeram isso comigo, eu vou fazer com os outros, dane-se o mundo, não quero saber de ninguém, vou viver sozinho. Não, isso é uma vingança com o mundo. O mundo me deu as costas, então agora eu dou as costas para o mundo. Isso é se fechar em você mesmo e perceber e não perceber que você precisou de pessoas lá no começo da sua vida e hoje você continua precisando de pessoas para conviver de uma forma legal, para conviver de uma forma harmoniosa. Precisa de pessoas que você pode avaliar. São pessoas legais? Dá para eu manter do meu lado? Dá. Não dá. Não são pessoas legais. Estão mais me atrapalhando do que me ajudando? Risca fora. Isso é um não precisar daquele vídeo. Um adulto não precisa de amor, porque se você diz que me ama
mas me trai, mente, me trata mal, é grosseiro ou grosseira. Não preciso disso. Desculpa. Próximo, né? Vamos seguir em frente. Não estou dizendo para você ficar trocando de relacionamento. Próximo ficou engraçado. Se ficar trocando de relacionamento, fica ainda. Qual é o termo que as pessoas usam para essas pessoas? Ah, esqueci, mas é um termo engraçado. De relacionamentos na sequência, um atrás do outro, que não deixa de ser uma busca desesperada, sem observar direito quem é a pessoa que está colocando na vida. Então, tentar não fazer essas vinganças, não vingar a sua própria vida, não querer se vingar dos outros, nem de você mesmo, nem da sua família. Não, tomar esse cuidado de falar, não, agora eu quero me oferecer o que eu não tive, que agora eu estou reconhecendo que eu precisava. E por mais que em algumas situações te convençam de que você não precisou não, que você era muito bonzinho, muito legal, muito bacana e tudo funcionava muito bem, você pode perceber que o funcionava muito bem era o conforto dos adultos, não era o seu conforto de verdade. Você era quietinho, bonzinho, bacaninha, porque os adultos tinham menos trabalho com isso e você não queria dar trabalho. E nessas situações. Ou se você deu trabalho porque estava pedindo alguma coisa, não sabia como pedir, estava usando os recursos que você tinha, que é gritar, falar, espernear, sujar a parede, quebrar brinquedo, quebrar as coisas de casa. Ah, meu filho é desastrado, quebrou o controle da televisão não sei quantas vezes. Vai olhar por que ele está precisando da tua atenção quebrando o controle. Por que ele está precisando de você perto? O que mais que ele está precisando? Tem uma psicóloga que fala assim, que ela fez um exercício com um grupo de mães que ela estava atendendo e falou assim, tarefa de casa dessa semana, ficar do lado dos seus filhos por 15 minutos sem fazer nenhuma outra coisa. Sem lavar louça, sem trabalhar, sem usar o celular, sem nada. Só senta e fica ali, não precisa nem brincar com a criança, só estar do lado. Se a criança chamar para brincar, você vai brincar. Se a criança quiser brincar com as coisas dela e você ficar ali do lado, você fica. Ela disse que é incrível, que na semana seguinte, um teve um problema, um telefone tocou, o outro, a sogra ficou doente, o outro, blá blá blá, tinha que fazer jantar, porque senão não ia dar tempo. Ninguém conseguiu 15 minutos para ficar, só ficar do lado de uma criança e esperar e ver o que ela fazia, o que ela pedia, como é que ela interagia. Ou porque muitas vezes a criança fala, mas eu fiquei 15 minutos, a criança nem percebeu minha presença. Mentira, percebeu. Só saber que você está ali do lado já dá aquele conforto. Tá aqui do meu lado. Quantas vezes a gente não faz isso? Você vai no cinema com alguém e não vai sozinho? Por quê? Você não fica batendo papo no cinema. Mas a pessoa do teu lado é legal, é bacana, e você vai interagir depois. Durante o filme não vai ficar batendo papo. Ter aquela pessoa do teu lado enquanto você está ali pode ser legal. Também é legal ir no cinema sozinho. Tá com vontade, você gosta do filme, agora não achou ninguém pra... Vai, né? Essa é uma coisa que eu defendo muito. Tem alguém para fazer as coisas? Legal. Não tem? Legal também. Seja a sua companhia. É diminuir essas exigências que é se automaternar. Porque a criança exige, ela precisa e ela exige e é legal ela exigir. Adulto já entrou na segunda fase, do entendimento do se oferecer. Parar de exigir dos outros e perceber que ela pode se fornecer o que ela precisa. Precisa de amigo? Ela pode procurar meios onde ela vai interagir com pessoas, vai fazer cursos, vai no clube, vai bater papo com os vizinhos, ela pode se proporcionar. Ela não precisa mais ficar aqui reclamando, pô, mas ninguém faz, mas ninguém acontece, mas ninguém... Ela tem esse poder agora, percebe? É isso, a rematernagem. É você passar de novo pelo processo de receber o que precisava, porque mãe é cuidadora e você pode ser a sua própria cuidadora. Eu acho isso tão bonito. Mas pensa nisso, às vezes sozinho é bastante difícil, às vezes é o psicólogo que faz esse papel de você olhar para você mesmo e de forma geral, é que parece que a gente está defendendo o peixe da gente, mas eu tô aqui porque eu acredito. Não, já teria mudado de função, até fazendo outra coisa. Porque eu acho que é isso mesmo, é um outro ser humano contigo, né? Ou na telinha do online, ou presencialmente de corpo ali, te vendo respirar, se mexer, falar, se posicionar, suspirar. É essa pessoa que te ajuda a te alinhar
O que é muito interessante, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu psicólogo não me entende, mas você vai para o psicólogo para você se entender. Às vezes você percebe coisas que o psicólogo ainda não percebeu a seu respeito, mas ele te ajudou a você a se perceber. E foi suficiente. E é isso, não é que foi suficiente, é isso.